A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos que estão assistindo esse vídeo aqui no YouTube. No vídeo de hoje, meus irmãos, eu venho falar para vocês, trazer a mensagem sobre perdão, o perdão de nosso Deus, né? Como receber o perdão de Deus. E no vídeo de hoje eu estarei lendo alguns versículos da Bíblia que falam sobre o perdão e estarei tirando algumas dúvidas de vocês. Você que está assistindo o vídeo aqui neste momento, peço a você que deixe o seu like, o seu comentário aí nos comentários. Comente o que vocês estão achando do vídeo e deixe a sua mensagem de amor. Quando você peca, você se sente culpa, se sente um remorso? Se a resposta for sim, esse remorso, essa culpa é um bom sinal. Por quê? Porque a culpa, meus irmãos, quando a gente faz algo errado que desagradou a Deus, o arrependimento vem através da culpa. Se você se arrependeu, isso é um sinal que você tem o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo convenceu que você errou. E é aí que a gente recebe o perdão. Mas muitas pessoas não sabem disso e outras nunca tiveram a curiosidade de saber. Mas se você se sentir culpado, é um bom sinal. E se você pedir perdão a Deus, Deus garante que te perdoará. Vamos ler um versículo aqui da Bíblia. Aqui em 1 João 1, 8 e 9 diz: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que promessa de Deus maravilhosa para a nossa vida, meus irmãos. A Bíblia garante, meus irmãos, se você confessou os seus pecados para Deus, se arrependeu, confessou e está disposto a mudar de vida, a Bíblia garante que Deus te perdoou. Beleza? Então, não precisa vocês ficar se culpando. Mesmo tem muitas pessoas que, mesmo pedindo perdão a Deus, ainda ficam culpadas. Eu mesmo já passei por essas situações na minha vida, de eu cometer erros. E mesmo assim, eu me arrepender e ficar com aquela culpa. E essa culpa que vocês têm, meus irmãos, depois que você pediu perdão a Deus, não é mais necessária. Porque o diabo, ele tentará te acusar. Mesmo você estando perdoado, o diabo tentará te acusar para que você volte a cometer o mesmo erro. E é isso que ele quer, é destruir, roubar, matar e destruir as nossas vidas, meus irmãos. Então, se você se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus garante que te perdoou. E tem mais um versículo que vai complementar esse versículo aqui. Vamos lá ler, né? Aqui em Miqueias 7,19 diz: De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meus irmãos, o versículo aqui passa para nós uma mensagem que Deus, em todo momento, ele vai ter compaixão de nós quando a gente se arrepende. Deus, ele no céu tem festas quando um pecador se arrepende, porque Deus se alegra, meus irmãos, quando uma pessoa se arrepende, pois a pessoa quer mudar de vida. E ele não só fica feliz, como ele atira aquele erro que você fez. Pode ser o erro maior ou pequeno que você fez, não importa. Aos olhos do homem, existem erros grandes e pequenos, mas aos olhos de Deus, não importa qual foi o erro que você cometeu ou o pecado. Se você se arrependeu, Deus perdoa e joga esse erro no mar do esquecimento. Ou seja, Deus não vai se lembrar mais daquele erro que você fez. Ainda que você volte a lembrar dele no passado, no presente, você possa voltar a pensar nele, Deus, ele não vai lembrar mais daquele erro. Muitas pessoas ficam se perguntando, mas se eu lembro do erro e peço perdão novamente, a mensagem que Deus fala Deus fala assim: eu não me lembro mais, eu não sei do que você está falando. Ou seja, Deus já esqueceu aquele erro seu, já está perdoado, então se sinta perdoado. Agora eu irei falar para vocês sobre mais um ponto, o segundo ponto para receber o perdão de Deus, que é perdoar os nossos inimigos. Perdoar as pessoas que nos ofenderam. A pessoa pode te ofender várias vezes, meus irmãos, que
te desagradar, te xingar, falar mal de você, mas você deve perdoar. Eu sei que não é fácil, mas a Bíblia fala para nós perdoar nossos inimigos. Vamos ler lá o versículo da Bíblia. Aqui em Mateus 18, 21 ao 22 diz: Então Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, meus irmãos, Pedro perguntou para Jesus a quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão, o nosso amigo, a nossa mãe, o nosso pai que ofendeu a gente, falou mal de nós. Devemos perdoar sempre, meus irmãos. Aqui Jesus fala até 70 vezes 7, mas não é até esse número. Isso quer dizer que o perdão é infinito, o perdão não tem fim. Então, em todo momento que você perdoar, será perdoado. E para deixar mais claro ainda, vamos lá para mais um versículo da Bíblia. Aqui em Mateus 6, do 14 ao 15 diz: Pois, se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aqui, meu Deus, meus irmãos, o versículo deixa bem claro que se nós perdoarmos uns aos outros, Deus também perdoará nós de nossos erros. Mas se nós não se arrependemos dos nossos erros ou não perdoamos o nosso irmão, Deus fala que Ele não perdoa. Porque Deus, Ele é amor, meus irmãos, mas também Ele é justiça. E Deus é santo, Deus é amor, Deus é santo. Então Deus não gosta e abominação o pecado. Bom, meus irmãos, a mensagem do dia é essa. Espero que tenha ajudado vocês. Deixe uma mensagem aqui de amor aqui nos comentários e que Deus nos abençoe sempre. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.